Bom, boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, dia 10 de maio. Estamos aí oficialmente na primeira aula de conteúdo do segundo trimestre aí da disciplina Química, Química Orgânica Funcional. Hoje, então, vamos estar falando sobre reações de compostos orgânicos, né? Lembrando que no trimestre passado, bem dizer, focamos em hidrocarbonetos, falamos de aromáticos também, e trabalhamos reações, trabalhamos nomenclatura e principais propriedades físico-químicas desses compostos. E agora, no segundo trimestre, a gente vai começar a ver outras funções da química orgânica, álcoois, aldeídos, ácidos carboxílicos e aminas, amidas e aí por diante. Hoje, então, vamos iniciar falando sobre reações químicas envolvendo compostos aromáticos. Muito bem, então deixa o professor compartilhar a nossa apresentação aí, já está disponível lá na nossa página. O professor riscou aletos orgânicos, que na realidade aletos orgânicos estava previsto para a aula de hoje. Mas reações com compostos orgânicos, ela é bem... não é que é complexa, mas é bastante conteúdo e alguns conceitos novos. E daí, muito baseado no feedback que eu recebi dos alunos, comentou-se ali que às vezes eu corro demais. Então, eu pensando nisso, eu dei uma brecada, vamos um pouquinho mais devagar. Menos mal que a gente consegue, né, depois assistir às aulas, caso passe um pouquinho rápido, né, no momento aí da apresentação. Mas, de igual forma, eu acho que sempre que a gente puder fazer com mais cadência, eu acho que talvez a gente tenha um melhor aproveitamento da turma, né? E é muito importante, né, daí já dentro do feedback das principais dificuldades, principais conquistas, agradecer aí, né? Infelizmente, a gente sabe que é muito difícil a turma participar como um todo. Menos da metade da turma participou, mas fico feliz, né, pelo retorno que o Gabriel, que a Daniela, que o Marlon, que a Kathleen, que a Luana, que a Glenda e que a Pamela Martins deram com relação às aulas. Então, isso ajuda muito o professor, né, a otimizar, a priorizar, digamos, certas condutas e direcionamentos, né, dentro da própria disciplina. Esse momento também foi um momento de reflexão, onde o aluno precisou pensar, bom, o que eu ganhei nesse primeiro trimestre, né? Quais foram as minhas principais dificuldades? E eu achei muito legal, teve diálogos muito bons ali, está aberto para quem quiser ler. O professor deu feedback a todos os alunos que participaram, e fico muito feliz, né, por ter esse retorno, e com certeza o que vocês falaram ali tocou, e com certeza eu vou estar otimizando aí cada vez mais a nossa experiência aí dentro da nossa disciplina, ok? Muito obrigado mais uma vez, principalmente pela atitude, pela coragem, né? É isso aí, pessoal, a gente está aqui, né, só de passagem, né? Então, o que fica? O que fica é esse aprendizagem, é esse aprendizado, essa convivência, né? Esse estar aqui em prol de algo maior. Então, hoje a gente está aqui pela química e buscando uma compreensão melhor da linguagem da química, né? Entendendo um pouquinho mais sobre as particularidades que existem nas funções da química, né? Principalmente orgânica. É óbvio que a química orgânica ela não está separada das outras químicas, então ela usa conceitos, né, complementares, conceitos equivalentes, conceitos
que não são exclusivos de nenhuma das áreas, mas que vêm a complementar o nosso conhecimento, seja em engenharia, né, ambiental e sanitária, seja em engenharia química ou na própria química. Bom, então, dentro da retomada do que nós vimos, então, no trimestre passado, a gente falou sobre os compostos aromáticos, principalmente quando a gente lembra de compostos aromáticos, a gente vai ter ali o benzeno, né, como base, né, para o nosso estudo da química. O benzeno lá, que é aquele anelzinho fechado, né, com aquelas ligações conjugadas, 6 carbonos em ciclo fechado, no qual a gente conversou bastante na aula passada. Então, um anel benzênico, né, o benzeno por si só, ele vai ter uma densidade eletrônica muito elevada, ele tem muitos elétrons. Então, se a gente for pegar o nosso Ken Sketch, né, e a gente pegar aqui o benzeno, vou puxar o benzeno aqui do lado, ó. Aqui. E se nós, por exemplo, pegarmos o benzeno e pedirmos, né, para enxergar ele em 3D, onde é que está? Esqueci aqui. Vamos ver o nosso benzeno, então, em 3D. Vamos ver o que nós enxergamos. Vocês vão perceber que existe uma densidade eletrônica muito elevada, né? Então, estruturalmente, claro, aqui, né, é uma estrutura de pau e bolinha, né? Mas vamos pegar uma aqui que nos apresente a densidade eletrônica, né? Então, está aqui, essa é a densidade eletrônica. Deixa eu mudar de posição aqui. Então, a gente consegue ver as nuvens eletrônicas, né? Vamos ver aqui pontilhadinho, talvez fique um pouquinho melhor. Então, a gente vê as nuvens eletrônicas, e isso é o benzeno. Então, no núcleo aqui, o núcleo dos átomos de carbono, né? A gente tem o hidrogênio também, né, ligado a dentro desse composto. Não vamos esquecer que isso aqui é o benzeno, né? Aqui ele só está mostrando o carbono. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vamos pedir para ele mostrar o hidrogênio também. Agora sim. Ok, acho que agora vai melhorar. A gente só estava aparecendo o carbono. Aqui daí está o pauzinho, os hidrogênios. Vamos ver uma estrutura aqui eletrônica. É isso aí, ó. O hidrogênio ali, né, nos extremos, e aqui uma grande, né, densidade eletrônica, que é, de fato, o que nós temos, né, no benzeno. Porque o benzeno, o que ele vai ter? Ele vai ter os átomos de carbono, né? Entre os carbonos vamos ter ligação do tipo sigma, mas nós vamos ter ligações, 3 ligações pi, né? Só que essas ligações pi, por ressonância, elas ficam, então, girando, né? Ou ficam partindo, né, sendo compartilhadas por esses elementos, por um efeito de ressonância, né? Então, essa ligação, ora ela está aqui, ora ela está ali, ora ela está aqui, mas ela vai migrando, né, de tal forma que a gente vai tendo o quê? Uma grande densidade, uma grande distribuição de elétrons, né, no entorno dos átomos. Então, o benzeno, por ele ter essa característica, ele vai ter o quê? Uma elevada densidade eletrônica, né? Então, se a gente fosse olhar para ele, se a gente tivesse que definir uma carga para o benzeno ele não vai ter uma polarização, ele vai ser uma molécula apolar, né? Por quê? Porque ela é uma molécula bem simétrica. Como nós vemos aqui, ela é uma molécula simétrica, né?
Se a gente pegar aqui e der uma girada, ó, ela é plana e bem simétrica. E essa ligação dupla, ela vai, né, que nem eu falei para vocês, por ressonância, ela vai mudando de posição. Certo? Então, o que ocorre? O benzeno, por si só, ele vai, por ele ter essa característica, né, essa grande densidade eletrônica, ele vai ser atraído, né, por compostos, né, que tenham a afinidade, né, por eletricidade, ou seja, por elétrons. Então, a principal reação que nós vamos ter em compostos aromáticos vai ser a substituição eletrofílica, onde um grupo, né, que vai ter uma característica positiva, né, um grupo que vai estar carregado, né, positivamente, então vai acabar sendo atraído por esse grande, por essa estrutura com grande densidade eletrônica. Então, essa atração vai fazer, obviamente, com que ocorra, então, a formação de uma nova substância por meio da substituição de um dos elementos. E qual o elemento vocês acham que é o mais frágil numa molécula de benzeno? Então, ele não vai entrar no carbono, propriamente dito, ele não vai substituir o carbono, mas sim vai substituir os elementos que estão, digamos assim, mais afastados da densidade eletrônica, que vão estar mais nas extremidades. Claro que, né, a partir do momento que a gente tiver essa substituição eletrônica, não é mais benzeno, passa a ser uma nova substância, né, que pode ser um cloro, benzeno, pode ser um fenol, pode ser um tolueno, né, daí pode ser um xileno, ou seja, N tipos de substâncias que a partir do benzeno, então, também vão ser classificadas como substâncias, então, aromáticas. Muito bem, então, dentro das substituições, das principais reações, nós vamos estudar, então, substituições, porque a própria palavra diz substituição, então a gente vai entrar com um novo elemento, um novo grupo, no local onde hoje existe o hidrogênio. Essa que é a meta, né? Esse que é o princípio. Então, aqui onde está esse hidrogênio, vai sair o hidrogênio para entrar um novo grupo, né? Por exemplo, para formar, ó, vamos ver como é que vai ficar esse aqui, ó. Acho que vai ficar bem bacana. Vamos pegar esse aqui, ó. Só para a gente ver. Então, aqui não é mais benzeno, aqui já é uma nova estrutura. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, nós vamos ter o benzeno, que opa, peraí, faltou uma coisa. Faltou os hidrogênios, para ficar mais bonito. Deixa eu separar aqui, agora sim, agora vai ficar legalzão. Agora vamos pedir a estrutura em 3D. Isso. Então, aqui nós vamos ter o benzeno, né, que não vai ser mais benzeno, porque agora teve numa das... Opa, acho que eu estou virando muito rápido. Aqui, depois de, obviamente, uma substituição eletrofílica, numa das posições onde estava o hidrogênio, então entrou um grupo bromo, e numa das posições onde estava o outro hidrogênio, entrou um grupo nitro, né? Então, aqui nós vamos acabar tendo uma nova substância, no caso aqui, né, 1, 2, 3, então vai ser 1 bromo, 3 nitro, benzeno, né? Então, uma nova substância
e essa nova substância, então, ela vai ter outras características. Vejam, acredito que essa aqui até uma certa polaridade ela vai apresentar. Mas isso, então, é uma substância que se formou a partir de uma substituição eletrofílica, ou seja, partiu-se do benzeno, substituiu-se o hidrogênio, e com a substituição do hidrogênio, esse novo grupo deu uma orientação para a entrada do seguinte grupamento. Tudo isso nós vamos ver ao longo dessa noite. Então, dentro das substituições eletrofílicas, vamos ter a halogenação, que então é a substituição de hidrogênio por um halogênio. O halogênio são os elementos da cadeia da família 17, né? A nitração, como nós vimos ali, o NO2, a sulfonação, SO3, né? A alquilação de Friedel-Crafts, ou seja, é um grupo alquilo, que a gente pode caracterizar ele como R, ou seja, hidrogênio e carbono. Uma acilação de Friedel-Crafts, ou seja, acilação, então vai ter a carbonila, o C-O e R, né? Ou seja, carbonos e hidrogênios. Oxidação, né, de grupos substituídos, então aqui já não é a oxidação do benzeno por si só, mas é a presença de um grupo substituído que recebe uma reação de oxidação e da mesma forma pode receber uma reação de redução. Então, dessas daqui a gente vai destacar os principais exemplos que a gente vai estar trabalhando ao longo dessa noite. Então, a substituição eletrofílica, ela parte da seguinte premissa, né? O benzeno, então, rico em elétrons, reage com eletrófilos. Quem vão ser os eletrófilos? Vão ser íons positivos ou espécies polares, né? Onde o hidrogênio será substituído, então, pelo eletrófilo. Até o nome é característico, eletrófilo, ou seja, filo, né? Afinidade. Por quem? Por elétrons. Então, eletrófilo, afinidade por elétrons. Então, o primeiro grupo que vai promover essa troca, ele precisa ter uma polarização, ele precisa ser um íon positivo, porque senão ele não vai ser atraído pelo benzeno, que é carregado, rico em elétrons. Então, por exemplo, analogamente aos alcenos, por quê? Porque os alcenos, todo o processo de ligação dos alcenos inicia-se na insaturação, lembram? Não quer dizer que os alcanos também não reajam, né? Mas o ponto, né, de fixação do elemento, né, no caso do alcano, se dá muito pela estabilização, né, do carbocátion. Já quando a gente tiver a insaturação, né, não quer dizer que o principal produto também vai ser no ponto mais estável, digamos assim, do carbocátion. Mas são substâncias muito mais reativas. Então, se a gente vai comparar um alcano com um alceno, as condições para que um alceno reaja, um alcino reaja, são muito mais brandas do que para a reação de um alcano, claro, pensando numa substituição, porque muito a ver com a presença da insaturação. Então, por exemplo, qual é o grande, né, o que acontece, né, com um óleo, né, insaturado, um óleo de soja, por exemplo? Pelo processo de oxidação, com o tempo ele vai sofrendo o quê? Vai sofrendo a combinação, a adição de oxigênio, a formação de outras substâncias, mas muito em prol da presença das insaturações. Então, a insaturação é um ponto digamos assim, é um ponto onde a reação vai acontecer. E o benzeno vai ser da mesma forma, né? Assim como o processo com alceno, a etapa lenta, né, que é o que define a velocidade de reação, vai ser, então, por meio do ataque, né? Olha aqui, ó, vai ser do ataque do
sempre é do mais negativo para o positivo. Então, por isso que a gente está referenciando, o livro referencia, fazendo com que a ligação dupla ela promova o início do processo reativo. Então, esse ENU, o que é isso aqui? Na realidade, é uma substância, né, onde nós vamos ter que ele tem elevada afinidade por elétrons, ou seja, tem a carga positiva. Então, aonde tem a carga positiva, tu vai ter, então, um ataque da parte mais carregada eletricamente. No caso dos alcenos, é a insaturação. No caso do benzeno, é o anel como um todo, né, onde a etapa lenta é essa, é quando forma-se o composto de transição. Qual é a diferença de um alceno para um alcino, para um benzeno, né, para um aromático? O alceno, ele vai procurar o carbono que forme o carbocátion mais estável. Lembram-se que isso a gente viu, né, no trimestre passado. Então, o carbocátion primário é menos estável que o secundário, que é menos estável que o terciário. Nesse caso, nós só teremos carbocátions primários, tanto aqui quanto aqui vai ser primário. Então, obrigatoriamente, depois do ataque, o que vai acontecer? Esse elétron vai passar a fazer parte do nucleófilo. Por que nucleófilo? Porque agora, isso aqui que a gente está visualizando já é o mecanismo da reação. Então, num primeiro momento, tu tem um ataque da insaturação na parte mais positiva da molécula, né, onde aqui esse elemento ele vai se, então, desligar do elemento que vai ser mais eletronegativo, ou que vai ter polaridade negativa. Então, esse aqui vai ficar com uma carga negativa. E o que vai acontecer? A molécula orgânica, ela vai ter que... Aqui nós tínhamos carga neutra e carga neutra. Aqui, como esse aqui recebeu o par de elétrons, né? Esse aqui recebeu o par de elétrons, esse daqui acabou perdendo, né, essa ligação dupla, passou a fazer parte desse par de elétrons livres aqui, né? Então, nesse processo aqui, obviamente, que a ligação que estava aqui, ela foi disponibilizada para esse elemento que entrou. Então, esse carbono, ele está estável com 4 ligações, porém este está instável, porque ele só tem 3 ligações. Então, por uma questão da carga, a carga dele fica positiva. E como aqui essa ligação, então, pertenceu ao nu, no caso aqui, esse vai ficar com uma carga negativa, ou seja, ele está com um par de elétrons a mais. Então, aqui, nada mais, nada menos, nós vamos ter, então, o ataque do agente nucleofílico, e daí essa vai ser, então, a etapa rápida, que é quando o agente nucleofílico, então, entra, né, no ponto positivo, né, no carbocátion, no caso, e daí nós temos, então, a formação, no caso aqui, essa reação do alceno exemplificada, que é uma reação de adição, diferente do que nós temos aqui para o benzeno, que vai ser uma reação de substituição. Vejam, aqui, ó, tu tinha ENU, né, e aqui tu acrescentou os dois, ó, então tu adicionou os dois, e, obviamente, a ligação dupla deixou de existir. Aqui já não. Aqui, a dupla ligação ela vai ser conservada. Veja, o benzeno, né, e a nova substância formada vão continuar, né, com as ligações insaturadas. Porém, a etapa lenta, onde vamos formar o quê? Vamos formar o complexo, né? O complexo
que será estabilizado por ressonância, que é o quê? É a dança dos elétrons buscando estabilizar, né, essa substância que vai estar, então, com uma carga positiva. Então, da mesma forma, está lá o hidrogênio, certo? Então, a insaturação vai fazer o ataque ao agente eletrofílico. Então, esse Ezinho vai fazer parte aqui, ó, ele vai se ligar bem onde está o hidrogênio. Então, esse agente entrando aqui, o que acontece? Esse carbono vai estar com 1, 2, 3, 4 ligações. Porém, esse carbono aqui, ele vai ter o hidrogênio que tinha aqui mais 2 ligações. Então, a carga efetiva desse carbono vai ser positiva. Então, o que vai acontecer? Né? Num primeiro momento, aqui está essa carga positiva, então, essa insaturação, ela muda para estabilizar esse positivo aqui, porém, aqui começa a ficar positivo, daí essa carga, então, muda para cá e aqui passa o positivo. Mas, isso é a etapa rápida, ou seja, a substância busca se autoestabilizar, porém, como ela está com uma carga desequilibrada, ela está com uma carga positiva, ela vai então buscar a estabilização através do quê? Uma vez então o eletrófilo então foi inserido ao benzeno, ocorre então a protonização do hidrogênio, que é quando o hidrogênio então deixa a sua ligação dupla aqui, deixa a sua ligação aqui, ó, para estabilizar a carga do benzeno, veja, ela passa aqui, daí fecha o anel, e esse próton, então, vai ser atacado pelo nucleófilo, ou seja, aquela substância, aquela parte, né, da substância que iniciou o processo, iniciou a etapa lenta. Então, o que vai ocorrer? Numa substituição nucleofílica, nós teremos, então, a formação de um composto intermediário, que vai ser estabilizado por ressonância, né? Que vai ser a etapa lenta, ou seja, a etapa que determina a velocidade de reação, e num segundo momento, que é a etapa rápida, que é quando nós temos o quê? O benzeno, então, liberando o próton, ou seja, o hidrogênio, que será, né, obviamente, somente será liberado, por quê? Porque tem um ataque, né, nucleofílico a esse hidrogênio, a esse próton, formando, então, o H nu e uma nova substância, que agora não é mais o benzeno. Bom, então, como é que se dá esse processo? Né? Então, assim, o benzeno, se a gente for pensar, por que o benzeno ele vai reagir com uma substância eletrofílica? Porque o composto formado por ele vai ser um composto de menor energia. Tudo no universo busca a estabilização pela menor energia. Né? Então, é mais ou menos aquela lei de Murphy, né? Ou seja, a lei do menor esforço. Então, a química, ela não é diferente disso. Então, por que o benzeno não fica benzeno e o eletrófilo não continua como eletrófilo? Por que eles não continuam? Por quê? Porque ambos, né, irão se provocar formando um composto de transição de maior energia, mas que, no final das contas, irá formar uma nova substância que terá menor energia do que a substância original. Então, nós não teremos
né, uma condição, veja, que a gente está falando de ΔG, né, nós estamos falando de energia, né, energia de formação, ou seja, nós estamos falando como que as substâncias se formam, energia livre de Gibbs, né? Então, a formação de novas substâncias se dá por quê? Porque elas serão mais estáveis energeticamente do que as substâncias que as originam. Obviamente, isso só vai acontecer se tu botar uma em contato com a outra. Porque, por exemplo, se eu deixar o benzeno guardadinho dentro do frasco do benzeno, ele não vai reagir, a não ser que ele seja exposto a um ambiente no qual seja propiciado, né, os meios para a reação, né, a presença de um catalisador, a presença de um eletrófilo e assim por diante. Ou seja, para que a reação aconteça, tu tem que dar condições. Então, por que nós estamos falando isso? Porque eu não estou deixando o benzeno sozinho. Então, por que não é interessante eu deixar o benzeno sozinho? Por exemplo, a partir do benzeno, eu posso produzir a anilina. Para que eu uso a anilina? A anilina ela é utilizada mundialmente para atingir os DINs, né, na produção de índigo blue. Ou seja, eu tenho benzeno, eu faço a nitração do benzeno, eu faço a redução, né, do nitrobenzeno e eu produzo a anilina. E a partir da anilina, eu obtenho, né, o índigo blue, que é outro processo reacional. Mas veja, eu parti da anilina. No Brasil, nós temos uma empresa que faz isso, que é a Ban Química, né, em Paulínia, em São Paulo. Então, eles partem do benzeno, fazem a nitração do benzeno, faz a redução do nitrobenzeno para anilina, e da anilina obtém o índigo blue, né, que é um composto ácido. Então, veja, qual é a importância de você saber isso? A importância, de fato, é saber que o benzeno ele pode ser um precursor de inúmeras substâncias que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a partir do benzeno, tu também obtém o PET, né, que a gente tem aí nas garrafas de refrigerante, que nós temos nas fibras das roupas, e assim por diante. Né? A partir do benzeno, né, da sulfonação do benzeno, nós temos aí, né, os detergentes que são amplamente utilizados, né, como dispersantes, né, como agentes de limpeza. Mas se não é eu colocar o benzeno com um eletrófilo, essa reação não acontece. Então, esse contato faz com que tu produza, então, os complexos, né, de transição. Veja, qual dos complexos de transição é o mais estável, né? É aquele onde eu vou ter a carga definida, né? Então, aqui eu tenho uma condição de transição, veja, aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo, ó, meia carga aqui, meia carga aqui. Esse aqui é muito menos estável do que eu deixar uma carga inteira no carbono que vai estar dentro do anel aromático, que vai ser, obviamente, por que ele tem uma energia mais baixa aqui? Porque aqui ele é estabilizado pela ressonância. Então, essa dupla passa para cá e aqui começa a ficar positivo, essa dupla passa para cá e aqui fica positivo. E isso faz com que esse complexo seja, então, mais estável. Por isso que a representação é feita dessa forma. Então, essas três formas aqui nada mais estão exemplificadas nesta forma do meio. E, obviamente, aqui nós vamos ter um composto um pouquinho, né, mais estável que esse, mas menos estável do que o terceiro, né,
Porém, por que esse aqui é um pouquinho mais estável? Porque aqui eu vou continuar tendo a meia carga nesse carbono e a meia carga nesse hidrogênio, né? Então, como esse aqui é um eletrófilo, o eletrófilo ele tem alta, digamos assim, ele tem uma capacidade muito grande de, né, de ter necessidade por aquela carga negativa. Ele carece de carga negativa. Já o hidrogênio vai carecer menos, por isso que ele sai. Então, por isso que o E se fixa. E o hidrogênio, então, acaba sendo desligado. Tanto é que o composto aqui formado, então, será mais estável do que o benzeno em sua origem. Bom, o resumo das principais substituições eletrofílicas, que a gente vai ver agora ponto a ponto, nada mais vai ser, então, o anel aromático substituindo, então, o hidrogênio por um dos halogênios, flúor, bromo, cloro, iodo, né? Mas, para isso, tu vai precisar de um ácido, né, de Lewis, certo? O que é um ácido de Lewis? É aquele que recebe, quem é o ácido de Lewis? A base de Lewis doa o par de elétrons. E o ácido de Lewis recebe o par de elétrons. Né? Então, veja aqui, ó, no primeiro momento, não tem que ter uma recepção desse par de elétrons aqui para poder estar liberando o eletrófilo. Tá feio, né? Não estou conseguindo. Tá. Eletrófilo, né? Já aqui no caso da nitração, da mesma forma, né? Tu vai também ter um grupo eletrófilo que vai estar entrando, né, no benzeno, substituindo pelo hidrogênio, e tu vai estar usando, então, um ácido que se dissocia mais, ou seja, um ácido mais forte. Então, é um catalisador, veja. Quando a gente representa, né, desta forma aqui, isso aqui tudo são catalisadores, né? Catalisador é aquela substância que vai fazer parte do início do processo, vai dar o start na reação, vai acelerar a reação, mas que não vai fazer parte do produto. Ele continua, né, como de origem. A sulfonação, no caso, vai ser quando nós tivermos ácido sulfúrico rico com o trióxido de enxofre, né, que é o sulfônico. Então, da mesma forma que a gente vai ter, então, a formação, né, do benzeno sulfônico, né, ácido benzeno sulfônico. Então, veja aqui, ó, no caso aqui, o hidrogênio, ele não vai se formar com outra substância, mas ele vai acabar estabilizando essa nova substância. A alquilação de Friedel-Crafts, onde aqui nós temos o R, que pode ser hidrocarbonetos, né? E o que é o X? É um halogênio, então nós vamos precisar de um trihalogênio de alumínio, né? Que é a característica, né, das reações de Friedel-Crafts, né, formando, então, por exemplo, aqui um tolueno, por exemplo, né? E a acilação, que é quando nós vamos ter a carbonila, né? Da mesma forma, um composto orgânico, né, que tenha um halogênio ligado a ele, obviamente, né, tendo um composto à base de alumínio para promover o início desse processo, a parte lenta, ou seja, o catalisador.
Ok. Bom, então, como é que vai funcionar a halogenação? Tá? Então, assim, aqui tem, obviamente, depois vocês vão fazer a leitura, né, com mais calma, mas para que essa reação ocorra, é necessária a presença de agentes oxidantes, né? Então, esse processo aqui, por exemplo, aqui, ó, nós vamos ter, então, um ácido, né, de Lewis. Então, esse ácido de Lewis aqui vai promover, então, o quê? A ligação com outro bromo aqui, né? Então, vai formar um elemento de transição. Então, esse ferro negativo, esse aqui, então, vai ficar polarizado positivamente. Então, essa ligação aqui vai deixar de existir entre o bromo. Então, nós vamos formar um bromo positivo, que é extremamente instável. Então, essa etapa é a etapa lenta, que é tu formar esse eletrófilo aqui, ó, que é o que vai agora estar positivo e vai ser, então, atraído, né? Ou o benzeno vai se atrair por ele. E aqui, então, nós vamos estar formando um complexo, né, que vai ser, no caso aqui, originado pela presença de um ácido de Lewis, né, no processo. Então, esse ácido aqui fez com que, então, o bromo, né, rompesse, digamos assim, a ligação do bromo, Br2. Então, esse aqui, obviamente, como base de Lewis, vai, então, né, sofrer o ataque do ácido de Lewis, né, para formar, então, o eletrófilo. Daí, esse eletrófilo vai ser atacado, né, pelo anel benzênico, né? Então, aqui, nós vamos ter o ataque nucleofílico, né, porque o benzeno negativo vai ser atraído pelo núcleo positivo aqui. Isso, então, a etapa lenta, e daí vai formar um complexo de transição, né, que vai ser estabilizado por ressonância. Então, quantas formas de ressonância nós vamos ter aqui, né? Então, uma, passou positivo, duas, passou positivo, e aqui ainda vai ter uma quarta, que é a ligação dupla, né? O par de elétrons livres do bromo, que vai também criar mais uma forma de ressonância. E daí, sim, esse hidrogênio, então, vai ser substituído, onde essa ligação dupla aqui, vai, então, suprir, né, a carga presente no benzeno. Então, suprindo essa carga, nós vamos ter, então, a formação de bromo, benzeno, e o ácido bromídrico e o catalisador na sua origem. Então, veja, essa, então, é um exemplo de alquilação. Se fosse, por exemplo, cloro, a única diferença é que aqui seria o ClCl. E aqui o ácido de Lewis, em vez de ser brometo de ferro, seria fluoreto, né, de ferro. Certo? Bem, no caso da nitração, tá, nós vamos ter, então, outro grupo que vai estar sendo, então, atacado pelo anel benzênico. Então, o ácido sulfúrico, em presença de ácido nítrico, então, forma, né, um composto. Tu tens aqui o quê? Uma transição, né, que diz, ó, o eletrófilo envolvido na nitração do benzeno é o íon nitrônio, é o NO2+. Esse íon normalmente é gerado a partir do ácido nítrico,
sua formação então é catalisada pelo uso de ácido sulfúrico concentrado. A molécula do ácido nítrico, que é pKa, ou seja, que é a constante de dissociação do ácido nítrico, é menos 1,3. Já do ácido sulfúrico é menos 9, ou seja, quanto mais negativo for esse número aqui, maior é a constante, maior é a dissociação. O que é a dissociação? Todo ácido, tá, ele tem a característica de se ionizar. Esse aqui é bem o conceito de Arrhenius para ácidos, né? Só que Arrhenius ele tinha aquela limitação da questão do meio aquoso para que ocorresse, então, a dissociação. Então, sem considerar a água aqui, só olhando para o HA, ou seja, para o ácido, né? Obviamente, com a presença do próton. Então, estamos falando aqui do conceito de Arrhenius, tá? Então, HA se dissocia em A menos H+, ou seja, o próton. O que é o Ka, constante de acidez, ou constante de dissociação ácida? Então, né, o quociente entre a carga, né, a dissociação e o ácido. Então, quanto maior for a dissociação, maior vai ser o Ka. Só que aqui tu tem uma função logarítmica, né? Menos log de Ka. Então, tu inverte. Então, quanto mais negativo for, né, o número, mais ácido será. Ou seja, mais se dissocia. Tá? A força do ácido se dá por dissociação. Né? Então, aqui nós temos o ácido sulfúrico que ele vai ser mais forte, então ele vai promover, né, então a liberação, né, a formação de um composto, de um complexo de transição positivo aqui, né, que, né, em presença de água, né, vai formar então o íon nitrônio. Tá? Então, por quê? Porque essa água ela vai estar aqui no meio, né? Porque olha aqui, ó, tu vai ter HSO4 menos. Então, de onde é que veio o H2O? Ele veio aqui, ó, né? Da presença do OH com esse H aqui, ó, certo? E daí tu vai ter então a presença dessa água aqui, que em meio ácido vai se dissociar aqui, formando H3O mais HSO4 menos, que é a primeira dissociação do ácido sulfúrico. Mas isso aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem essa flecha que vai e volta, vai e volta. Essas flechas de ida e volta quer dizer o seguinte, que essa reação inteira ela está em equilíbrio. Isso quer dizer que qualquer um desses elementos ele vai estar presente no meio reacional. A partir do momento que eu começo a retirar essa substância aqui para o processo de nitração, faz com que o equilíbrio, então, se desloque, né, para suprir essa necessidade. Então, por isso a importância do ácido sulfúrico como um catalisador, porque ele vai fazer com que o deslocamento da reação forme uma maior quantidade, né, do íon nitrônio. Bom, basicamente, o resumo daquela reação, tendo o ácido sulfúrico, né, como um catalisador, é nada mais a formação do ácido, do íon nitrônio, tá, que é o NO2+. É esse cara, tá, que é o resumo da reação, é esse cara aqui que vai, então, sofrer o ataque do benzeno, para que ocorra, então, a substituição eletrofílica, né, do próton
formando a água, né, formando o hidrônio aqui, e o NO2 formando, então, o nitrobenzeno. Então, veja, primeira reação que você tem que exemplificar pode ser essa daqui, ou pode ser essa, só faltou o H2SO4 aqui em cima. Aqui é só uma explicação mostrando o seguinte, só o ácido nítrico daria para fazer nitrobenzeno só com ácido nítrico? Daria. Porém, como a dissociação dele é menor, então essa reação ela daria um rendimento menor, né? Tu não teria abundância do íon nitrônio. Então, em virtude disso que tu aplica então o ácido sulfúrico, porque ele vai então deslocar o equilíbrio para maior produção do íon nitrônio. E daí vai ser o íon nitrônio, então, que vai sofrer o ataque do benzeno, né? Porque ele vai ser, então, o nucleófilo, né? Porque ele está positivinho aqui, ó. Né? E daí o benzeno ataca ele, e daí o que vai acontecer? Atacando ele, vai formar, né, essa ligação, e o que acontece? Essa ligação daqui, ela passa a ficar com sinal negativo aqui, ó, né? Só que, o que acontece aqui, ó? Esse sinal, então, negativo aqui, ele vai ser, né, obviamente, peraí, deixa eu ver aqui se ficou negativo mesmo. Aqui está o positivo, não vai ficar com sinal negativo nenhum, não. Ele só vai, o par de elétrons do que estava, porque aqui tu tem uma ligação dativa, né? Então tu tem o nitrogênio ele faz 3 ligações, família 5. Então, tu tem 2 ligações, o oxigênio faz 2 ligações. Então, o nitrogênio precisa de 3 ligações. Veja que ele está com 4 ligações. Por que ele está com 4? Ou seja, qual é a carga dele? Ele está com uma carga positiva, né? Então, vamos relembrar lá daquela nossa aula passada, onde a gente definia a carga. Então, peraí. Deixa eu só duplicar aqui, só para a gente fazer o cálculo da carga efetiva. Então, a carga do nitrogênio aqui, por exemplo, ele faz 3, né? Menos. Quantas ligações ele tem ali? 4 dividido por 2. Ou seja, por que 3? Porque 3 é o número de ligações que ele precisa fazer. 4 dividido por 2, que são as ligações compartilhadas que ele tem. Mais quantos pares de elétrons livres esse nitrogênio tem? 0. Então, qual é que vai ser a carga nuclear efetiva do nitrogênio? Então, vai ser 3 menos 2 mais 0. Ou seja, carga nuclear efetiva do nitrogênio aqui vai ser mais. Por isso que ele está positivo ali, ó, 1 mais. No caso aqui, ó, o que aconteceu? É por isso que ele está com essa carga. Então, o que vai acontecer? Essa ligação e esse oxigênio aqui, ó, no caso, ele está com uma ligação dativa. Por quê? Porque ele está fazendo as 2 ligações, só que uma dessas 2 ligações é o par de elétrons livres do oxigênio, né? Então, esse composto, a gente está tentando explicar pela regra do octeto, tá? Mas o entendimento do porquê que ele é positivo é por causa disso. Então, o que vai acontecer? O nitrogênio, então, recebendo, né, o ataque do benzeno, ele vai, então, formar esse complexo de transição,
onde, né, a ligação entre o hidrogênio vai suprir a carga do carbocátion do benzeno e o próton do hidrogênio, então, vai ser ligado à água, digamos assim, para formar o hidrogênio, né? Então, esse é o mecanismo da nitração. Primeiro, então, forma hidrônio, o íon nitrônio, e daí o íon nitrônio vai promover, então, vai promover, então, o ataque do benzeno a ele, por ele estar com a carga positiva, e no processo, então, de suprimento da carga do anel benzênio, que vai ser estabilizado por ressonância, vai haver, então, a formação de H3O+. Obviamente que essa, então, é a etapa, né, rápida, a segunda. Bem, bom, a sulfonação, então, vai ser a presença, primeiro, né, tu tem que ter o sulfônio, o SO3, presente nesse ácido sulfúrico. Isso aqui vai ser um ácido sulfúrico concentrado fumegante, tá? Então, ele precisa ter excesso de SO3. Sabe como é que faz ácido sulfúrico, né? Então, por exemplo, tu pode queimar enxofre, daí tu vai formar SO2. Né? Se a atmosfera estiver rica em oxigênio, tu vai promover, então, a oxidação do SO2 para formar SO3. E esse SO3 em meio ácido, né, ou seja, em meio aquoso, vai formando, então, ácido sulfúrico. Então, para que tu tenha excesso de sulfônico, tu tens que borbulhar mais, né, produtos da oxidação do enxofre. E daí tu vai aumentando gradativamente a concentração, então, do ácido, até tu atingir lá o 99% fumegante, porque ele está liberando o SO3, né, no processo de... porque isso é um equilíbrio, né, uma reação de equilíbrio. Então, vai ser o SO3 presente, né? Isso, o ácido sulfúrico, ele vai ser o próprio catalisador dessa reação, né? Então, a presença do SO3, tá? Ele vai formar, então, da mesma forma, um elemento de transição, que é uma etapa lenta. Veja, isso é uma reação de equilíbrio, diferente do que a gente tinha aqui, ó. Não há uma reação de equilíbrio. Aqui, benzeno em presença de ácido do íon nitrônio forma o complexo que forma nitrobenzeno. Aqui eu tenho uma transição, ou seja, tanto o benzeno vai estar atacando o SO3, quanto o complexo formado vai estar se revertendo novamente em benzeno e SO3. Bom, mas, obviamente, havendo a presença, né, aqui do HSO4-, esse aqui, então, vai protonizar o hidrogênio para substituição e formação, então, do SO3-. Só que como o meio está ácido, né, nós vamos ter a formação, então, do ácido benzeno-sulfônico, que é o precursor, né, para reações muito utilizadas na indústria de saneantes, né? Então, o ácido sulfônico, ele é muito utilizado como um agente no processo de formação de tensoativos. Bom, ok, então,
entendido qual é a sulfonação, vocês estão percebendo a linha dos mecanismos de reação? Pessoal, mecanismo de reação você tem que saber como é que funciona. Então, a gente já viu alguns aí. Vimos da halogenação, vimos da nitração e vimos da sulfonação. Agora vamos, então, para a alquilação. Então, aqui, na alquilação, a gente também vai precisar de um ácido de Lewis, tá? Mas só que esses ácidos de Lewis, eles vão ter essa característica, vai ser um cloreto de alquila, né? Então, um cloreto de alquila na presença, né, do ácido de Lewis, proporcional aqui, que pode ser, então, um cloreto de alumínio, um cloreto de ferro, né, e assim por diante. O grupo alquila, então, como eu falei, vai ser carbono e hidrogênio. Então, da mesma forma, o ácido de Lewis aqui, que vai ser o reagente de Friedel-Crafts. Então, o ácido de Lewis com o cloreto de alquila vai, então, substituir pelo hidrogênio o grupo alquila para formar, então, um composto de alquila. O mecanismo, como é que vai ser? Primeiro, formação do carbocátion a partir do aleto secundário ou terciário. Então, aqui tu vai ter a formação do R+, que vai ser o agente, que vai estar, então, sendo atacado pelo anel benzênico. Então, primeiro, sempre, pessoal, sempre, primeiro, a formação do agente, né, que vai ter carga positiva, né, seja, né, essa carga positiva, então, seja, né, meio para que ocorra, então, um ataque, né, eletrofílico, aqui no caso, como ele vai ter afinidade por elétrons, então, ele vai acabar sofrendo, né, esse ataque, porque é uma questão de convenção, tá? É o negativo que ataca o positivo, não o positivo que ataca o negativo. Então, é só vocês entenderem isso. Esse aqui, ele tem afinidade por elétrons, e esse aqui tem afinidade por núcleo. Então, por isso que o benzeno aqui vai ser o nucleófilo, e o R+, aqui o alquila, vai ser o eletrófilo, né? Mas, como a gente está falando de substituição eletrofílica, por quê? Porque a substituição vai ocorrer no benzeno, né? Então, aqui vai haver, então, a liberação do próton da mesma forma, né? E o cloro, né, que, por exemplo, o aleto aqui, que foi, então, formado num primeiro momento a partir da reação do ácido de Lewis com o cloreto de alquila, então, vai estar obtendo, então, um ácido, né? Nós vamos ter um ácido forte, um ácido fraco aqui, e o ácido de Lewis aqui. Ok. Bom, a alquilação de Friedel-Crafts, então, foi posteriormente estendida para qualquer mistura reagente que gere um carbocátion capaz de reagir com compostos aromáticos. Por exemplo, álcool na presença de ácido de Lewis, como tricloreto de alumínio ou trifluoreto de boro, ou com outros ácidos fortes, como ácido sulfúrico, podem ser bons agentes alquilantes. Alquenos em presença de ácido forte, HF ou ácido sulfúrico, são também utilizados nesse tipo de reação. Então, quer dizer que a alquilação não somente vai acontecer a partir dos reagentes de Friedel-Crafts, mas também pode ocorrer em presença de ácidos fortes, por exemplo, álcoois na presença de ácidos fortes, ou alqueno na presença de ácido forte, né? Então, um problema que normalmente se observa na alquilação de Friedel-Crafts é a formação de produtos
polialquilados, né? Por quê? Isso ocorre porque o grupo alquilo, uma vez presente no anel benzênico, torna-o mais reativo que o composto de partida. Isso aqui daqui a pouco a gente vai ver, né? Que são os agentes ativadores e desativadores do núcleo benzênico, do centro eletrofílico aqui, né, digamos assim, do centro nucleofílico, que é quem vai ter afinidade, então, pelo núcleo. Então, o benzeno aqui, ele está carregado eletronicamente, com elétrons. Mas, por exemplo, uma vez formado, então, um alquilbenzeno, no caso, este alquilbenzeno aqui, ó, ele é mais reativo do que o benzeno. Então, o que ocorre? Tu pensa o seguinte, tu tem uma reação. A reação não vai... Ela acontece toda dentro de um tubo, por exemplo, dentro de um reator. Então, ali, tu botou reagente A e está dosando o reagente B. Tá o benzeno ali, daí está o catalisador ali, e tu está adicionando o cloreto de alquila. E daí, por exemplo, à medida que um entra em contato com o outro, começa a formar esse produto primário. Porém, esse produto ele vai continuar junto com o benzeno dentro do reator. Então, automaticamente, vai começar a ocorrer uma reação de concorrência. Então, esse composto vai começar a concorrer com o próprio benzeno. Então, é isso que ele mostra aqui. Tu vai haver formação mais, né, de outro composto de alquilação, ou seja, a segunda alquilação do que a alquilação do benzeno. Então, no primeiro momento, alquila o benzeno, no segundo momento, alquila o composto que tem um grupo ativador do anel benzeno. Então, essa ativação faz com que favoreça a formação mais de um polialquilado do que da alquilação do próprio benzeno. Aqui daí é apresentado um segundo problema que ocorre nesse tipo de reação, que é o rearranjo. Que é, por exemplo, aqui, eu tenho um cloreto de alquila primário, né? Aqui eu tenho cloreto de 1, 2, 3, né? Cloreto de propanoato, onde esse cloro aqui, ele vai, então, se ligar ao ácido de Lewis, e aqui a gente vai ter o sinalzinho positivo no carbono primário. Só que o que acontece? O carbono primário é menos estável do que o carbono secundário. Então, tu vai ter maior formação de uma alquila, aqui uma alquilação com o carbocátion secundário aqui, do que com o primário, por isso que forma 70%. E aqui é a explicação do que ocorre, certo? Que é exatamente da forma como a gente estava explicando aqui em cima. Bom, já a acilação, então tu vai ter que ter o grupo C-O. E, obviamente, um grupo de carbono. Da mesma forma que, então, aqui vai ser... Sempre que tiver o R, pessoal, vai ser CH3CH2, ou CH3CH2CH2, ou seja, tu vai ter um grupo de hidrocarbonetos que vai estar ligado aqui, que vai ser uma cadeia carbônica, né, de carbono e hidrogênio. Então, aqui a gente fala acilação, por quê? Porque tu vai ter a carbonila, né, e essa carbonila, então, está ligada ao cloreto. Da mesma forma, o ácido de Lewis, então, tu vai formar a transição aqui, formando um composto, o cátion acila, que ele vai estar em transição, onde a carga positiva tanto pode estar no carbono quanto no oxigênio,
né, só simplesmente pela transição dos positivos, da ligação dupla, par de elétrons passa para cá, daí estabiliza o carbono, porém instabiliza o oxigênio. Mas como o carbono, né, ele vai ter menor eletronegatividade do que o oxigênio, há uma tendência de esse aqui ficar mais positivo. Mas isso é um complexo de transição que é estabilizado por ressonância. Então, aqui, feito isso, então, o complexo de transição estabilizado por ressonância, a ligação vai se dar no carbono, então, não é no oxigênio, mas é no carbono, né? E, obviamente, que esse oxigênio positivo vai sofrer, então, a atração, né, do cloreto de alumínio, né, certo? Que vai ser o complexo entre a acetona formada e o ácido de Lewis, perdendo água. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio que estava aqui, então, ele vai se desligar daqui e vai, então, estar sendo liberado na forma de próton. Aqui, pessoal, aqui é Cl4, ó. Aqui o livro lá não botou, mas aqui, ó, tem um 4 aqui. O que vai acontecer, né? Essa K vai ser estabilizado aqui. A partir do momento que libera o H, a água, e daí nós temos, então, o fechamento aqui dessa reação aqui. Liberando, obviamente, esse aqui em meio a coisa. Muito bem. Bom, aqui são outros rearranjos que podem ocorrer, tá? Com outros reagentes aqui, tá? Para aumentar seria uma segunda, né, reação, onde tu vai estar deixando de ter um acilbenzeno para haver a formação, então, de um alquilbenzeno a partir, então, da primeira parte para a acilação, né, e depois para a alquilação. Bom, última coisa, tá, que a gente vai ver hoje, a questão da orientação, tá? Então, assim, ó, dependendo do grupo que estiver ligado ao benzeno, uma vez existindo um grupo ligado ao benzeno, né? Porque não estou falando de hidrogênio aqui, é um grupo. Então, pode ser, porque a gente falou de nitração, falamos de sulfonação, falamos de alquilação, falamos, né, de acilação. Então, essas reações, então, formam uma estrutura aromática com um grupo que vai, então, orientar a ligação no benzeno, a ligação no anel aromático. E essa orientação se dá da forma de uma orientação orto, que é nessa posição, tanto pode ser desse lado quanto do outro lado, orto, posição meta, tanto pode ser desse lado quanto pode ser desse lado, e uma posição para, que seria no lado oposto. Então, a posição orto pode ser tanto X aqui quanto X aqui, ó. E a posição meta, tanto X aqui quanto X aqui. Então, a posição é orto, meta, opa. E como é que a gente sabe qual é a orientação que é dada? Essa orientação, então, vai ser dada, né, a partir das características, então, desse grupo. Então, o substituinte afeta a reatividade do anel aromático, que é uma coisa que a gente vai ver, que são os grupos que ativam e os grupos que desativam o anel aromático, que é um exemplo da alquilação que nós vimos.
Então, em alguns casos, o substituinte torna o composto mais reativo que o benzeno, em outros, menos. Os substituintes que tornam o composto mais reativo que o benzeno são denominados ativadores. Os que tornam menos reativos são denominados desativadores. Pessoal, quando que o benzeno vai ser menos reativo do que a nova substância formada? Quando ele for um grupo substituinte que ativa o anel. O que é ativar o anel? É deixar o anel mais negativo do que ele já é, certo? Desativar, porque por que o benzeno ele vai ser reativo? Por causa da presença de elétrons, da grande densidade eletrônica. Então, se eu tiver um grupo Z que joga mais elétrons ali, mais reativo ele vai ser. Então, ele é mais reativo que o benzeno. Agora, se for do contrário, se ele tira elétrons, ele vai ser, então, menos reativo do que o benzeno. Claro, desde que tu tenha uma reação que seja uma substituição eletrofílica, né? E o substituinte interferente na posição preferencial de entrada do segundo grupo do anel. Dependendo do substituinte, o segundo grupo entrará preferencialmente na posição meta ou na posição orto ou par. Então, a orientação sempre será ou meta ou orientação orto e par. Então, dessa forma, os substituintes são classificados como orientadores meta ou orientador orto e par. Então, quem vai ser os orientadores orto e par? Então, NH2, a hidroxila OH, OR, no caso aqui um grupo éter, um grupo, um grupo amida, aqui ó, NHC dupla OCH3, uma alquila R, ou um anel aromático. Então, esses daqui, todos eles ativam o benzeno, né? E uma vez eles estando presentes, eles orientam na posição orto e par. Agora, esses aqui tiram densidade eletrônica do anel. Por quê? Porque eles são desativadores. Então, no caso, os aletos. Ó. Então, o ativar é mandar elétrons. Ó. O Z é doador de elétrons. O anel é mais rico em elétrons que o benzeno, sendo, portanto, mais reativo. Do contrário, quando é desativador, ó, Z retira elétrons, então o anel é menos rico em elétrons que o benzeno, sendo, portanto, menos reativo. Então, por que eu estou falando nisso? Porque uma vez, então, sendo substituído o benzeno, tendo um grupo desses aqui presente, o que vai acontecer a partir dali vai ser diferente do comportamento que a gente tivesse simplesmente um benzeno. Inclusive, uma vez tendo um grupo funcional, tu não tem mais um benzeno, tu vai ter uma nova orientação, que pode ser orto ou para ou meta, né? Bom, então, com relação à reatividade, a gente já falou, tá? Então, a questão da reatividade, né? Então, assim, se tu tiver um grupo doador de elétrons para o anel, tu vai ter um intermediário mais estável do que aqueles quando for retirar, que retiram elétrons do anel. Então, vai ser mais difícil tu estabilizar. Por isso que a energia desses dois é maior do que a energia desses grupos funcionais, que são os grupos ativadores. Né? Então, se tiver um grupo ativador, o complexo formado vai ser mais estável. Bom, aqui é a explicação do que a gente falou. Né? Aqui são exemplos, então. O CH3, então, ele ativa o anel, o cloro, ele desativa, o CN desativa, né? O grupo nitro desativa, né? E uma alquila desativa. Como é que ocorre essa desativação? Veja, toda essa desativação, essa e essa desativação,
vão ser desativações por indução, né? Agora, essa daqui vai ser uma desativação por ressonância, né? No caso, a gente vai ter a dupla ligação e essas pares de elétrons livres migrando de uma posição para outra, buscando, então, essa ressonância. Ó, efeito indutivo doador e retirador de elétrons de vários grupos ligados ao anel benzeno. Então, aqui vamos ter efeitos indutivos. E aqui vamos ter efeitos, então, de ressonância. Então, é aquilo. Se tiver dupla ligação sobrando, daí é efeito de ressonância. Certo? Quando não tem ligação dupla disponível, não tem. Aqui não tem. Aqui indução. Aqui vai ser estabilização por ressonância. E o que é ressonância, pessoal? Ressonância é isso aqui, ó. Sinalzinho positivo, sinalzinho negativo. Então, a ligação dupla, ela vem para cá e ela vai migrando, ó. Então, veja, aqui passou para cá. Aqui fica negativo, e aqui a ligação sai daqui e passa para cá. Por exemplo, isso é uma ressonância. Agora, essa vem para cá, o sinal positivo passa para cá, esse vem para cá, o sinal positivo, e assim vai migrando. Aqui é complicado a gente explicar, o interessante é a gente ter um quadro, para a gente poder ir mostrando como é que isso vai se desenvolvendo. Mas se tu vê, esta substância aqui é uma acila, né? Porque tem a dupla O. Aqui, tu tem um éter, que é o oxigênio simplesmente, ó. Então, tu também tem ressonância. Aqui tu tem um nitro, tu também tem ressonância, que ele só mostrou uma forma de ressonância, teriam mais. E aqui tu tem uma mina, né? Somente o nitrogênio, uma mina, também vai ser ressonância. Então, efeito de ressonância de grupos retiradores. Né? Veja bem, deu para compreender, então, o efeito indutivo, simplesmente tu vai ter, né, a indução no sentido de estar puxando ou empurrando os elétrons. A ressonância é quando tu tiver, então, a migração desse par de elétrons, promovendo, então, essa maior estabilização. Né? E daí, por último, aqui, a questão das orientações. Então, se tu tiver, que nem, ó, vamos voltar, de onde é que eu tirei isso? Daqui, ó, das orientações. Então, por exemplo, se tu tiver, ó, um ativador fraco, ó, aqui, ó, o desativador, ó, e qualquer um da família 17, né, dos halogênios, qualquer um deles vai desativar o anel, mas a orientação do novo grupo vai ser orto e par. Então, é o que ele mostra aqui, ó. Então, se tu tiver o cloro, tu vai desativar o anel, né? Isso quer dizer o quê? Que preferencialmente a reação vai ocorrer com o benzeno e não com o grupo, com a nova substância formada. Por quê? Porque tu está desativando o anel. E essa reação é uma reação de substituição eletrofílica. Então, preferencialmente, tu vai formar, então, para e orto. Para e orto. É os que tu forma. E um pouquinho de meta. Então, por quê? Porque a orientação dele é orto e para. Para e orto. Ah, mas formou um pouquinho de meta. Mas bem pouquinho. Preferencialmente, orto e para. Agora, o OCH3, que é, vamos ver aqui, ó, é um grupo éter, ó. Esse grupo éter aqui, ó, aqui, ó, é um ativador forte. Então, o que acontece? Ele faz com que o produto a partir dele seja mais reativo, ou seja, o benzeno, né,
vai ser, então, menos reativo do que a substância formada a partir da união desse grupo ativador forte. Então, o que acontece aqui, ó. Então, tá aqui, preferencialmente, então, ele vai formar na posição, ó, era orto e para, né? Orto e para. Ali, ó. Posição, orto e para. Então, forma 96% na posição para e 4% na posição orto. E assim por diante. Aqui no caso é desativador e assim vai mostrando cada uma das substâncias formadas conforme seus grupos, tá? Então, veja, nem sempre tu vai ter formação de um único produto, que nem foi aqui 100% deles. Normalmente tu vai tendo uma distribuição, e é com base nesses resultados que se definiu a orientação orto, meta e para. E isso tem a ver com a ressonância, né, com que ocorre, né, da migração da dupla ligação dentro do composto intermediário. Então, quanto mais estruturas de ressonância ele tiver, mais estável será. E, sendo mais estável, vai formar intermediário, vai formar produtos finais, preferencialmente naquelas posições. No caso aqui, na posição para e orto. Já aqui, na posição também para e orto. Já aqui é outro grupo orientador. Por último, aqui só a oxidação dos grupos substituintes, né? Que daí, então, aqui, oxidação de um grupo substituinte com dupla ligação, então, preferencialmente vai ocorrer aqui. A nitração, né? Grupo nitro e um grupo alquil, preferencialmente, então, vai ocorrer, então, a oxidação do grupo alquil. E aqui nós temos um chileno, então vai ocorrer a oxidação de ambos os grupos alquil, né? Então, a oxidação e a redução, aqui no caso do nitro-benzeno, oxidação para a formação da anilina. Bom, então, pessoal, o que nós vamos fazer aí até às 9 horas? Agora tem um intervalinho, vamos fazer aí 5 minutos de intervalo, depois vocês têm aí a leitura do capítulo 5, ok? E o professor colocou uns exercícios aqui, né, no Google Form. Então, vamos fazer um intervalinho, a gente volta às 5 para as 9, e daí a gente volta, o professor vai ficar de ouvinte, aguardando que vocês, então, realizem o TDE. Então, boa leitura, bom intervalo e, por favor, utilizem o horário das 9 às 22 para fazer o TDE, ok? Muito bem, então,